Olá, pessoal. Aqui é o canal Cidades Podcast, o seu episódio número 2, conectando pessoas às cidades. Quero começar já agradecendo a Five Stars, que nos ajuda muito aqui, patrocinadora, não só com espaço, como todo o seu know-how na área de marketing. E agradecer também ao Furdunço Café e Cultura, que fica lá na Tamarineira. Se você quer tomar um belo café e comer algumas guloseimas sensacionais, vá lá no Furdunço Café. Nesse episódio de hoje, nós vamos começar, de fato, a conversar sobre vários temas que envolvem as cidades. Eu queria deixar claro para todo mundo que está nos vendo aqui que vocês podem se inscrever tranquilamente aqui no nosso canal, tornar-se membro do nosso canal e, mais importante, nessa participação, nesse diálogo inspirador entre cidade e pessoas, é deixar a sua opinião, a sua pergunta, a sua sugestão. Nós estamos sempre abertos para te ouvir. No episódio 1, eu não tinha detalhado, não tinha me apresentado, com detalhes. Eu sou arquiteto e urbanista, especialista em planejamento urbano e ambiental e mestre em desenvolvimento e planejamento territorial. Eu atuo já há algum tempo como analista de direitos humanos e políticas públicas para cidades e consultor de cidades inteligentes. Nós vamos falar muito sobre cidades inteligentes e políticas públicas aqui no nosso canal. A experiência que eu tenho trazido de sala de aula, somado à experiência em Instagram e outras redes sociais, eu estou trazendo para cá, nessa curadoria temática de cidades, para que a gente melhore e amplie essa mediação com os debates. Nós não só falaremos aqui individualmente sobre cidade, como também traremos pessoas para conversar sobre os temas mais comuns das cidades. Como, por exemplo, meio ambiente, a questão ambiental hoje, crise climática, ela é premente, ela é importante para todas as cidades brasileiras. Nós vamos trazer assuntos de saneamento, saneamento básico, saneamento público, a questão da água e a questão do abastecimento dessa água. Nós vamos trazer aqui assuntos ligados à mobilidade urbana, ao transporte, acessibilidade e assuntos que já são conhecidos por outros canais, mas que nós vamos trazer aqui de um outro formato, especialmente saúde e educação. Nós precisamos ter um olhar da saúde e da educação interligado com as cidades, com a vida das cidades. E é isso que nós vamos trazer. Então, só para vocês terem uma ideia, que nós já falamos, eu citei aqui pelo menos 8 temas bem conhecidos sobre as nossas cidades. Então, deixa eu só conferir aqui. Eu sempre tenho um plano de voo para a gente saber por onde a gente começa e por onde a gente termina. E o primeiro assunto que nós vamos tratar nesse episódio 2 é sobre orçamento público. O que é orçamento público? Seria uma boa pergunta, né? O que orçamento público tem a ver com cidades? Ou cidades têm a ver com orçamento público? E na sua cidade, você conseguiria fazer essa conexão direta entre, sei lá, gastos, receitas da cidade no seu dia a dia? Ou você não consegue, por exemplo, captar aquilo que é dito na rádio, na TV e nas redes sociais sobre orçamento? Existem várias frases de efeito, né, que a gente ouve no dia a dia e que elas carregam muitas vezes, não digo inverdades, mas eu digo que elas carregam
erros, né, nas falas, até de lideranças políticas, de pessoas que talvez não tenham tido a oportunidade de fato de conhecer o orçamento, né? Então, existem frases de efeito que servem tanto para os que gostam dos governantes da situação, quanto aqueles que gostam da oposição. Que é aquela história assim, o governo gasta mal, né? O governo não sabe utilizar o dinheiro que arrecada. Vocês já ouviram essas frases? E aí vocês ficam com uma pulga atrás da orelha, mas que governo que gasta mal? É o governo municipal? É o governo estadual ou o governo federal? E aí vamos ao volume da coisa, né? O que quer dizer gastar mal? Gastar mal quer dizer que você precisa de ter dados, você precisa de ter informações para você fazer uma conexão. Então, se você, na sua casa, recebe a renda familiar, por exemplo, na sua casa, por acaso é R$ 3.000, quanto você vai destinar, por exemplo, para a escola dos seus filhos? Quanto você vai destinar para a alimentação? Quanto você paga de luz? Ou você paga, se é que você paga, né, a conta de água. Muitos têm água que não vem diretamente sendo tratada, sendo uma água, como a gente costuma dizer, encanada, né? A água vem direto de fonte própria, ou seja, você tem algum formato na sua casa onde a água vem do subsolo, né? Mas, de toda forma, né, a energia elétrica, por exemplo, é complicado, né, que não seja através de uma companhia de eletricidade, que antigamente, por exemplo, todas eram governamentais, hoje nem tanto. Mas será que tem outras formas? Né? Então, é uma conta que, se você sabe fazê-la na sua casa, provavelmente você vai ter curiosidade de saber como um governo municipal, um governo estadual ou federal faz essa conta. E quem é que, no final, descobre se a conta está batendo ou não está batendo? Na tua casa, seja você com sua família ou seja você morando sozinho, quem é que faz a gestão financeira doméstica? Quem é que, no final, coloca num papel, numa planilha ou no próprio celular, se você tiver? Como é que você consegue mensurar o que você arrecadou, o que você recebeu e o que você gastou? Aí no final você vai saber se sobrou dinheiro, recurso ou não sobrou. Não é isso? Isso serve também no consumo da sua geladeira. Se você, se você armazenou 10 laranjas e você consumiu 10 laranjas, no final você tem 0 laranjas. Quem é que faz o controle? Apenas uma brincadeira aqui. Quem faz o controle dessa geladeira? Quem faz o controle da, do seu estoque em casa? Eu nem estou falando de empresa por enquanto. Estou falando da sua casa. Porque existem algumas diferenças de orçamento e que muita gente acha que é tudo igual e não é. Nós vamos ver isso aqui. Esse episódio 2 é apenas um início dessa conversa sobre orçamento. Nós vamos ter mais 2 ou 3 episódios para falar de orçamento público. Mas você tem que ver que tem gente que vai para a televisão e diz que um orçamento doméstico é igual a um orçamento público. Você só pode gastar aquilo que se arrecada. É uma frase de efeito que funciona muito bem, mas nós vamos ver aqui que comparar um orçamento doméstico com um orçamento público é, no mínimo, uma ingenuidade, né?
Mas nós vamos chegar lá, vamos devagar. E por que eu estou reforçando essa ideia de orçamento doméstico? Porque fica mais fácil para todo mundo entender antes da gente passar diretamente para o orçamento público, que é um pouco mais complexo. Agora, existe também aí na tua empresa ah, um jeito de tratar o orçamento, né? Só que os objetivos de um orçamento numa empresa são normalmente diferentes dos objetivos que a gente tem, as finalidades no orçamento público, por exemplo, que também são diferentes do seu orçamento doméstico, né? Então, essa visão, por exemplo, de ter grandes resultados e lucro, ela não é tão premente, tão forte da empresa com relação, por exemplo, ao doméstico, né? Então, claro que é bom que sobre dinheiro, mas nem sempre é o fundamental, é o número um, né? Muitas vezes o objetivo da sua casa, naquele ano, naquele momento, por exemplo, é formar o seu filho na universidade. Então a prioridade muda. Então a questão das prioridades, elas mudam no orçamento doméstico em relação ao orçamento privado da empresa e também o público. Sendo que o público sempre é o mais complicado. Por quê? Porque o público ele envolve uma cidade inteira, um estado inteiro, um país inteiro. É muito mais complicado, envolve muito mais gente. Um orçamento, por exemplo, doméstico, vamos imaginar que mora você, que more sua esposa e more mais 2 filhos. É muito mais fácil, né, você se organizar com 4 pessoas do que com uma cidade de 20.000 pessoas, né? Então, essa é uma questão importante. Precisa ter isso em mente. O orçamento não é todo igual. Existem diferenças em cada tipo de orçamento. Bom, então, na vida doméstica, como é que você faz esse balanço? Porque o que eu falei antes? Entre aquilo que você vai gastar e aquilo que você vai receber, vai dar algum tipo de diferença. Se você, por exemplo, fechar o mês e fazendo um balanço, imaginar que você faz um balanço mensal. Você fechou o mês e descobriu que gastou mais do que recebeu, então você tem um déficit. Você não tem prejuízo. Prejuízo é um outro conceito que nós vamos ver. Você tem um déficit. Então, você arrecada todo tua renda, sua ou da sua esposa, de quem trabalha, é 3.000 e você já descobriu que você está gastando 5, então todo mês você está em déficit de R$ 2.000. Tá, aí como é que você resolve isso? Aí já é uma outra conversa que nós vamos ter lá na frente. Como é que o governo resolve um caso desse? Como é que a empresa resolve? A priori, a receita é aquela que nós já conversamos aqui, que todo mundo gosta de falar, como se ela fosse um lema único, universal. Só posso gastar aquilo que eu arrecado. Perfeito. Concordo em tese, né? Mas muitas vezes pode ocorrer, inclusive na sua casa, que você teve uma emergência, né? Você bateu um carro, alguém ficou muito doente, tem um custo elevado de algo que não estava na sua planilha, não estava no seu orçamento, e por mais que você tivesse ali uma reserva, estourou a conta. Como é que a gente faz? Será que foi falta de planejamento, de você ter um déficit aí orçamentário na sua casa? Será que foi um erro de planejamento? Nós aqui somos de cidades planejadas, então a palavra planejamento, ela é fundamental, seja para a cidade,
para um estado, um país, seja para a empresa ou seja para a sua casa. Se você, por exemplo, planeja fazer um aniversário de 15 anos do seu filho e aí quer fazer uma festa, o que você faz? Se você descobriu que no seu orçamento não cabe fazer uma festa, você tem que planejar essa festa. Então você vai ter que achar aí na sua planilha, no seu orçamento, uma forma de juntar, de começar a organizar para frente um, um evento onde você possa utilizar esse mecanismo. Então, como é que você vai fazer a festa de 15 anos do seu filho ou da sua filha daqui a 2 anos? Se você tiver 24 meses, você não tendo sobra no seu orçamento, você vai ter que criar outras formas, e o governo faz isso, a empresa faz isso, e você pode fazer também. Qual seria uma forma? E aí nós vamos ver várias formas. Pensando assim, gente, que o foco nosso é orçamento público. Eu estou só fazendo uma introdução para mostrar para vocês que muitas coisas que acontecem na sua casa podem acontecer na empresa e pode acontecer especialmente na atividade pública. Sendo que as responsabilidades são diferentes, né? O controle disso tudo é diferente e é bom que vocês entendam a princípio como é trabalhar uma planilha orçamentária, como é estimar o que você vai gastar lá na frente, porque tudo, no fundo, é planejamento. Se você, em casa, não consegue saber o que você arrecada, o que você gasta, como é que você vai conseguir fazer qualquer frase de efeito com relação ao governo ou à empresa? Como é que você vai criticar um governo municipal, o governo da sua cidade, que está gastando mal, está gastando bem, se você primeiro não conhece as regras do jogo? A regra do jogo é importante. Ou seja, os mecanismos e as planilhas orçamentárias do município, que em quase sua totalidade hoje estão transparentes e fáceis de acessar via internet. Nós vamos ver isso, né? Mas na sua casa, se você não consegue ter uma planilha, se você não consegue saber de fato, no fim do mês, por exemplo, que é muito comum fazer um balanço mensal, você não sabe quanto você gasta e quanto você arrecada, então veja como é quase impossível que você consiga fazer uma análise ou dar uma opinião tão contundente com relação ao orçamento do município. É muito complicado você falar que o prefeito é desonesto, que o prefeito gasta mal, que ele não investe na saúde, que ele não investe na educação, ou que o deputado, vereador. Como é que você vai falar que ele está mentindo, está falando a verdade, se você não acessa as contas? E eu vou te falar, hoje, praticamente mais de 90% de tudo que acontece no município, você consegue acessar via internet. Nós vamos ver isso. Agora, vamos lá. Se você, de novo, vou reforçar, se você não consegue organizar o orçamento de sua casa, o seu dia a dia, da sua empresa, será que você tem, assim, não digo moral, mas será que você conseguiria criticar alguém, já que você não consegue fazer isso? Será que eu não posso lançar aqui já um desafio? Primeiro, faça um orçamento ok da sua casa, para depois você avançar e começar a entender e cobrar o orçamento público. Lembrando que o dinheiro que circula na tua casa
tirando uma outra exceção, ele é sempre daquilo que você arrecadou, daquilo que você e sua família, por exemplo, gastaram, diferente do governo, que tem outras nuances, tem outras variáveis, mas na sua casa, em tese, por mais variáveis que existam, e aí a gente, obviamente, tem que entender que um orçamento de uma família, por exemplo, que tem uma renda pequena, que tem pouco fluxo, né, de compras e vendas e tal, uma família de uma renda menor é, de fato, menos complicada do que uma renda, né, uma planilha orçamentária de uma família com uma renda bem maior, com muitas propriedades, muita coisa. Lembrando que a gente pode até abrir um capítulo, se vocês quiserem, à parte, para a gente falar até de imposto de renda, né? Eu acho que é uma coisa que muitas pessoas têm dúvidas, mas não é o caso agora. Nós queremos apenas iniciar essa conversa bem simples do dia a dia que envolve essa lógica, né? Essa lógica normal da folhinha de papel que você chega em casa e conversa com a família e descobre que está gastando mais do que está arrecadando, que acaba sendo a realidade de muitas famílias, né? E aí você vai dizer, poxa, eu preciso ganhar mais. Então você precisa, no balanço, né? Já que muitas vezes fala que a gente só pode gastar aquilo que arrecada, mas se você está gastando mais, ou você vai diminuir sua despesa, ou você vai aumentar a sua arrecadação. E aí cada casa, cada família, no seu orçamento doméstico, vai discutir isso, assim como lá no Congresso, eles passam um ano inteiro discutindo orçamento, não é? Então, a sua cidade também está discutindo orçamento. Quando chega no final do ano, o supermercado ele faz balanço para saber. Os balanços hoje são mais modernos, né? É tudo computadorizado, mas normalmente quem trabalha no comércio sabe como é que funciona. Você precisa fazer um balanço. Por mais que você tenha programas sofisticados, você precisa saber, pelo menos mensalmente ou anualmente, o que você tem de estoque, quanto que entrou de dinheiro, quanto que saiu, quanto você está gastando com funcionário, quanto você está gastando com, com energia elétrica, com outros gastos fixos. Como é que você consegue fazer essa gestão? E aí, já chegando aqui para o final, eu vou deixar para o episódio 3 a gente entrar a fundo no orçamento público, que é o que nos interessa. Mas fica a pergunta no ar, e aí cada um pode dar uma sugestão, de que a gente fale mais vezes do orçamento caseiro, do seu orçamento doméstico, né? O que é que... vou deixar essas últimas perguntas aqui. Aquilo que você prioriza na sua casa, né? Como é que você faz para aumentar a sua arrecadação? Não seria uma lógica? Já que você descobre, por exemplo, que não tem mais como segurar as despesas, você já cortou todos os gastos. Sobrou uma alternativa. Vamos arrecadar mais. Lá no governo, também é uma frase de efeito que todo mundo usa. O governo quando precisa arrecadar dinheiro, o que ele faz? Aumenta imposto. Né? Em tese é essa ideia que a gente tem, né? Em casa, como é que você faria? Na sua casa, no seu dia a dia, como é que você faria para aumentar a arrecadação? Eu falei, cara, tem
várias formas, né? Tem várias formas de você aumentar a sua arrecadação. A primeira delas, que se você for um empregado, é pedir aumento de salário, né? Seria uma coisa lógica. Ou você conversar com a família e ver se tem mais gente que pode trabalhar, caso alguém não esteja trabalhando. Seria uma outra forma, né, de você aumentar a arrecadação. E claro, para aqueles que podem e conseguem que o dinheiro sobre um pouquinho no final do mês, e aí voltando ao exemplo que eu dei da festa dos 15 anos, daqui a 2 anos quer fazer uma festa, é saber poupar e saber investir essa sobra para que ela, né, seja útil lá na frente. O governo faz isso também, empresas fazem isso também, né? É um item importante, essa de investir, né? Então, tem pessoas que são boas investidoras, sabem, organizam bem o orçamento doméstico, e elas conseguem, a médio e longo prazo, trocar de carro, a médio e longo prazo, bancar, como eu disse, uma festa de 15 anos ou uma festa de formatura para um filho. Agora, isso tem que estar de acordo com a renda e o histórico da família. Eu não estou falando de nenhuma família específica. Estou falando que existem alternativas. E aqui não é um canal, né, que vá especificamente entrar nos detalhes de um assunto como orçamento doméstico. Mas, dependendo do público, dependendo de vocês, a gente pode abrir, né, sugestões, perguntas para, como eu disse, a gente falar de imposto de renda, é uma coisa interessante. E a gente tem que falar de imposto de renda de uma forma conceitual, né? A gente não vai discutir detalhes. Se for para discutir detalhes, a gente vai abrir e eu vou ser o mediador para trazer técnicos aqui na área da Receita Federal, da Receita Estadual, contadores, para explicar como é que funciona. Não é o nosso caso. Eu estou apenas aqui com vocês hoje, iniciando uma conversa leve e solta sobre orçamento público. E por isso que eu estou aqui há algum tempo só falando especificamente do orçamento doméstico, para que a gente dê um pulinho no próximo episódio, que a gente dê um salto para falar sobre orçamento público. E dentro do orçamento público, focar muito sobre cidades, né? Porque a maioria das pessoas mora em cidades e no dia a dia é o que mais pesa para as pessoas é entender para onde está indo o dinheiro que ela paga de imposto, de taxa. Então, se ela acorda de manhã e a sua rua está suja, com amontoado de lixo, qual é a dedução que você faz? A dedução que você faz é que você está pagando imposto, né? Você está pagando imposto para o município, para que ele cuide da cidade, que deixe sua rua limpa, né? Você está pagando. E aí, veja como a relação é diferente. Você está pagando. E você não está vendo. O lixo está acumulado, caminhão de lixo não aparece, e você está pagando imposto. Como é que se resolve isso? Quem olha de longe fala, porra, se não tá, o caminhão não está passando, pode ser o quê? Muitas coisas. Pode ser que a prefeitura não tenha dinheiro para pagar mais aquele contrato. E você, que é cidadão, faz parte desse processo. Então, veja como é mais complexo. Na tua casa, o que pode acontecer, fazendo uma analogia? O seu filho chega em casa e fala que a diretora da escola falou que vai ter que tirar ele da escola. Por quê? Porque
Você que é o pai que paga a parcela da escola não está pagando. Aí vem o filho e te cobra. É a mesma relação, guardada as devidas proporções. Então, um menino vai falar: pai, o que que aconteceu? A diretora falou que eu vou ter que sair da escola. Aí você fala: poxa, eu não falei com meu filho. Então, o que que você pode fazer de novo? Vamos às soluções? O seu dinheiro não dá para pagar mais as parcelas. Se não dá para pagar mais as parcelas, então você vai ter que tirar o seu menino da escola ou você tem que achar uma fórmula de arrecadar mais no seu orçamento doméstico para poder pagar a escola. É um exemplo claro, clássico, né? Isso funciona na sua casa para tudo. Você está pagando Netflix ou alguma coisa na televisão. O dinheiro acabou, eles cortam. O que que você faz? Esquece aquela despesa ou você passa a arrecadar mais para poder pagar a tua Netflix, a tua TV a cabo e o seu telefone, né? Que hoje o telefone não é mais como antigamente, é um bloco, né? Então, a sua internet, muita gente, né, paga a internet. Como é que você paga a internet? Ela não entra como despesa? Entra. Então, de novo, ó, é aquilo que é despesa para gasto e despesa para um lado, receita para o outro. Se você eliminar as despesas, você não quer mais internet. Se você não quer mais pagar a escola do seu filho, aqui eu estou dando só exemplos genéricos, tá, gente? Você tira a despesa. Tem despesa que você consegue tirar de uma vez? Você consegue, por exemplo, viver na sua casa sem luz, sem água, sei lá. Quais são as suas despesas? Não, provavelmente não. Sem a compra do supermercado? Provavelmente não. Então, de novo, volta aquela palavra. Quais são as prioridades? Se você tem prioridade na sua casa, um governo deve ter também as suas prioridades. Porque muitas vezes você não consegue fazer tudo naquele ano ou naquele mês. Então, tanto faz um prefeito ou um vereador prometer que vai concluir obras, que vai construir hospital, que vai, enfim, aquelas promessas todas de campanha, e se não cumprir? Ele precisa ir a público e falar: olha, eu não cumpri porque eu arrecadei menos. Eu acho que em casa acontece a mesma coisa. Você consegue cumprir as metas que foram estabelecidas? Se você não conseguiu cumprir, é muito melhor você, de cara, de repente, cortar uma despesa ou outra, chama a família e fala: ó, vamos ficar aí 6 meses sem internet. Ó, vamos ficar aqui 6 meses sem Netflix. De novo, eu estou usando exemplo genérico, gente. Eu sei que tem gente que isso não tem a menor importância, essa despesa, e tem gente que nem sequer tem internet em casa e nem sequer tem Netflix em casa. Aqui eu estou dando um exemplo só para ajudar no nosso raciocínio, né? Então, orçamento é isso, gente. É saber o que vai gastar, onde vai gastar, né? E saber se o que ele recebe vai conseguir cumprir, né, as tarefas do mês ou do ano, e fazer sempre esse balanço. É sempre importante manter esse balanço. O que que eu gasto e o que que eu arrecado. Esse é eu diria, o guarda-chuva que vai nos mover nos próximos episódios para falar de orçamento. No próximo episódio, no episódio 3, nós vamos começar diretamente com o orçamento público. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma curiosidade, quer colocar algum assunto, um tema que seja ligado ao orçamento público, faça um comentário, escreva para a gente aí, fale com a gente. Aqui é o canal
Cidade Planejada, o canal de podcast, canal Cidades Podcast. Esse foi o episódio 2. Eu queria de novo agradecer a Five Stars, que consegue manter esse ambiente aqui de podcast e dar uma assessoria de marketing para nós. E ao Furdunço Café e Cultura, que está sempre com a gente. E estamos aí ampliando a nossa cota de patrocinadores. Você que está nos ouvindo, tiver interesse, entre em contato, que a gente estará sempre divulgando aqui a tua marca e o teu negócio. Falou, gente? Obrigado. Até a próxima.